Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, né? O professor, como protocolo, ele vai pedir para que os senhores liguem a câmera dos seus computadores para que haja uma maior interação. Esse é um protocolo pedido pela FASF, né, pela nossa faculdade. A intenção é que haja uma maior interação entre o professor e os acadêmicos, né? Então, eu vou agora iniciar a nossa aula e vou compartilhar a tela do nosso último exercício, né? É essa tela aqui da semana passada, né? Então, antes do professor começar as resoluções, eu gostaria só que os senhores me apontassem se os senhores estão tendo boa visibilidade da tela do exercício, né? Eu não consigo ver vocês enquanto eu estou fazendo a apresentação, então é necessário que vocês me deem um ok, estamos vendo a tela, para que eu consiga ter certeza e continuar com a apresentação. Joia, ok, obrigado, professor, dá para ver bem. Então, beleza. Então, vamos lá, então, pessoal. A primeira questão aqui, né, ela diz respeito a uma entidade brasileira de capital fechado, né, especializada em pesquisa. Então, quando ele fala que é uma entidade brasileira de capital fechado, quer dizer que é uma empresa que ela atua no Brasil e ela é uma limitada e então ela não tem o seu capital aberto, não tem o seu capital divulgado e nem comercializado pela Bolsa de Valores, né? Essa empresa ela é especializada em pesquisa e atinge resultados positivos apenas nos anos de eleição, né? Para presidente, ou seja, quando ela é mais demandada pelos órgãos aí de pesquisa, pelos órgãos de jornais que contratam essas empresas para fazer esses levantamentos, né? Portanto, é a cada 4 anos que ela tem resultados positivos. Em 2018, a direção da entidade deseja separar uma parte do seu lucro para compensar as perdas nos exercícios seguintes e propõe à Assembleia a não distribuição de dividendos sobre os resultados de 2018. Por que o professor está lendo detalhadamente e tentando traduzir, tentando decompor a pergunta? Quando a questão é objetiva, a gente tem que ter muito cuidado na leitura, porque muito da resposta, ela está na pergunta. Então, quanto maior conhecimento você tiver em relação à pergunta, maior vai ser o nível de acerto no momento que você for escolher a opção. Por isso que é muito importante que a gente tenha muita clareza do que é que a gente está falando, qual é o tema central da pergunta, porque muitas vezes, como são questões de concurso, são questões do CRC, do Conselho Federal de Contabilidade, do Conselho Regional. Então, muitas vezes, a pessoa que faz a pergunta, ela coloca algumas armadilhas na tentativa de fazer com que induza ou conduza a um erro. Por isso que o professor tem tanto cuidado na hora de colocar essas perguntas para que a gente tenha bastante certeza do que é que a gente está falando, né? Oi, Karina, boa noite. Então, por isso, vamos lá. Assinale a opção que indica o procedimento proposto para a Assembleia Geral. Então, conforme o professor estava falando João Ricardo. Oi, João, boa noite.
Então, conforme o professor estava falando durante as apresentações, tem algumas situações aqui que é importante a gente colocar. Primeiro, para que haja constituição de uma reserva, tem que necessariamente ela tem que estar disposta ou em lei, ou ela tem que estar disposta no estatuto social ou no contrato social da empresa, e ela tem que ser aprovada, tem que ser aceita, tem que ser consumada por uma Assembleia Geral, que seja as pessoas que fazem parte do patrimônio líquido, do capital social da empresa. Então, a pergunta toda é: foi levada à Assembleia Geral uma sugestão de composição aonde parte do resultado negativo, parte do resultado positivo seja composto por uma constituição de uma reserva, e essa reserva, nos outros 3 exercícios, a cada 4 ela tem resultado positivo, então são 3 de resultado negativo, ela vai consumindo essa reserva a ponto de não atingir o capital social dos sócios que estão participando daquela empresa. Então, a resposta correta aqui seria a reserva, constituição de reserva para contingências. Essa seria a resposta correta. Mas o professor ele vai decompor cada uma das alternativas para que a gente tenha uma clareza do que é que a gente está falando. Então, quando nós falamos ali reservas de capital, nós estamos falando de quando a empresa vai recomprar as suas próprias ações. Quando nós falamos de provisão para contingências, nós não estamos falando de reserva, nós estamos falando de provisão lá no passivo, passivo não circulante. Então, é uma obrigação que a gente vai constituir para a empresa, que nós falamos, foi no nosso tema anterior. Constituição de passivo contingente. É a mesma situação da provisão para contingências, né? Essa provisão para contingências, costumeiramente, as empresas constituem 3. Provisão para contingências trabalhistas, que são em condição às movimentação, demissão de profissionais, contingência para tributárias, né, contingências, provisão para contingências tributárias, quer dizer, que quando a empresa ela passa por um processo de auditoria fiscal e ela observa que pode haver algum tipo de engano dentro do processo de contabilização que leve a um auto de infração, então ela vai contabilizar, ela vai formar um fundo que, caso ocorra a situação, o dano vai ser muito grande ao patrimônio, então por isso é que ela constitui uma provisão para contingências. Constituição de ativos contingentes. Então, essa questão de ativos contingentes, nós estamos falando lá, por exemplo, de devedores duvidosos, né? Então, é uma conta redutora de ativo que a gente cria essa constituição, cria ou constitui essa provisão no sentido de quando uma pessoa faz uma compra ou a empresa realiza uma venda e, eventualmente, essa empresa não vai, esse nosso cliente não vai ter condições de pagar essa compra dele. Então, por isso, a gente usa o termo provisão para ativos contingentes, que é o que não tem nada a ver com a constituição da reserva, né? Quando nós falamos em reservas para
contingências é algo que pode sim ou não ocorrer. Então, é possível que ocorra e é possível que não. Caso ela ocorra, o dano é muito grande. Por isso é que se constitui essa reserva para contingências. Ela pode ser usada para absorver prejuízos futuros que a empresa possa ter, sem que isso constitua numa redução do capital social dos sócios, né? Logicamente que vai reduzir o patrimônio líquido da empresa, logicamente que esses prejuízos sucessivos, eles reduzem o patrimônio líquido da empresa, o que é muito danoso para a empresa, né? Então, nessa questão número 1, os senhores têm alguma dúvida, os senhores têm algum comentário a fazer ou algo que o professor possa reforçar na apresentação? Por favor, fiquem à vontade. Nada, pessoal? Podemos tocar para a pergunta número 2? Então, vamos lá. Então, o professor vai abaixar a apresentação aqui, né? A questão número 2. Em 2017, a empresa recebeu subvenções governamentais. O que são subvenções governamentais? Subvenções governamentais são apoios que a empresa ela fornece às empresas, né? Algum tipo de benefício que o governo fornece para a empresa, né? Por exemplo, nós temos aqui benefícios fiscais que determinadas empresas acabam recebendo por querer desenvolver uma certa região do estado. O governo acaba concedendo esse benefício para que a empresa vá lá e se instale naquele local. E para isso, então, ela acaba não precisando pagar determinados impostos durante um determinado período de tempo, né? Essas subvenções governamentais, elas necessariamente têm que ser ela tem que necessariamente passar pelo resultado da empresa, tem que necessariamente passar pelo resultado da empresa. Assinale a opção que indica a classificação do valor no balanço patrimonial da entidade em 31/12/2017, considerando que a entidade não pretende distribuir o valor como dividendos, né? Então, logicamente que nós vamos usar ali a conta resultado de exercícios futuros, né? A conta de resultado de exercícios futuros, ela fica lá no ativo não circulante, né? Então, nós temos ali conta capital social, que ela é do patrimônio líquido, nós temos reserva de capital, que também é do patrimônio líquido, nós temos reserva de lucros, que também é uma conta do patrimônio líquido, e nós temos a reserva legal, que ela também é do patrimônio líquido, né? Mas, como o professor afirmou há pouco, necessariamente tem que passar pelo resultado da empresa, né? Por que isso? Porque esse benefício, ele acaba gerando um certo ganho para a empresa no momento em que a empresa, por exemplo, ela não vai pagar, por exemplo, o IPTU. Então, ela tem que identificar isso, qual é a subvenção governamental que ela está recebendo, tem um termo jurídico para isso, e nós vamos contabilizar lá em resultado de exercícios futuros, né? Por quê?
Porque na medida em que a gente vai realizando esse resultado, eu vou acreditando essa conta. Então, ela necessariamente ela vai transitar pelas contas de resultado da empresa, né? Alguma pergunta, pessoal, em relação a essa questão número 2? É necessário que a gente tenha bastante atenção, por quê? Porque na nossa próxima, no nosso próximo tema, que o professor vai falar, se não me falha a memória, nós vamos falar sobre demonstrações contábeis, né? Quando nós falar sobre demonstrações contábeis, o professor vai pegar um gancho e vai voltar nesse tema também. E também é importante que a gente saiba que esses dois temas vão ser parte da nossa avaliação de bimestre, lá na nossa próxima prova, que a gente vai ter. Então, é necessário que vocês tenham bastante atenção nesse conteúdo. Alguma pergunta, pessoal? Alguma questão que vocês gostariam de levantar? Por favor, fiquem à vontade. Tudo bem por aqui? Sim, prof. Toque o barco. Joia. Vamos em frente. Então, nós estamos na questão número 3, né? A companhia M é controlada pela companhia P. A companhia M, ela é controlada pela companhia P. A Lena não conseguiu caminhar ainda, travou o computador dela. A companhia P avalia seus investimentos na companhia M pelo método de equivalência patrimonial. Este é o seu único ativo. Então, como que funciona isso, pessoal? Como que funciona isso, né? Então, a empresa que efetivamente vai operar, ela vai entrar no mercado com compra, venda, direitos a receber, contas a pagar, é a companhia M. Mas, ela, lá no seu capital social, ela tem uma parte do seu capital que ela é formada pela companhia P, que a companhia P, ela é uma investidora na companhia M. Então, como que a companhia P avalia se os seus investimentos estão sendo bem controlados ou estão sendo bem trabalhados pelo método de equivalência patrimonial, né? O que é esse método de equivalência patrimonial, né? Ela pega o total do investimento, por exemplo, ele vai lá no patrimônio líquido da empresa e verifica quanto que ela tem de capital lá, né? Ela tem determinado valor, né, de capital social. Esse é o investimento que ela tem lá. A empresa M, ela vai fazer um novo investimento, ela vai pegar parte do seu capital e vai criar um novo projeto, por exemplo. Como que a companhia P avalia se esse investimento na companhia M é efetivamente suficiente para ela continuar no negócio? É a diferença entre o capital que ela tem na companhia P e o valor desse novo projeto. A diferença entre um e outro é a equivalência patrimonial. O que isso quer dizer? Quanto que ela pôs de dinheiro na empresa, que está lá no patrimônio líquido, e quanto que ela vai obter de resultado nessa operação, e quanto tempo isso vai demorar para reverter para a companhia investidora. Esse é o método de equivalência patrimonial. Numa questão assim, numa explicação mais simples, nós podemos dizer que
é o quanto que você tem de sacrifício para fazer um investimento numa empresa e quanto que essa empresa vai retornar e qual vai ser o tempo que vai haver esse retorno desse capital, né? Isso é um método de equivalência patrimonial. É muito comum as empresas fazerem e tratarem os seus investimentos dessa forma. Aí, em 31 de dezembro de 2017, a companhia P, que é a companhia P, ela é investidora na companhia M, reconheceu uma receita de equivalência patrimonial no valor de 100 mil. No momento da distribuição dos lucros, a empresa analisou e justificava para a realização de retenção de capital, quer dizer, quanto mais ela vai colocar no negócio, assinale a opção que indica a reserva que deveria ser constituída de acordo com a legislação societária. A pergunta toda está aí. Assinale a opção que indica a reserva que deveria ser constituída. Então, a resposta correta, neste caso, é reserva de capital, né? Ela pega uma parte do seu capital e reinveste novamente nessa nova companhia, né? Agora, é bom esclarecer, é bom deixar claro e é bom alertar que essas constituições de reserva, tanto de capital, quanto de contingência, quanto a própria reserva estatutária, necessariamente ela tem que estar contemplada ou na legislação 6.404, ou no estatuto, ou no contrato social, ou ela tem que ser objeto de uma apreciação pela Assembleia Geral da empresa. E, nesse momento, tem que haver a concordância dos sócios em fazer essa reserva. Todos têm que estar a favor da constituição dessa reserva, né? Então, agora, dito isso, o professor vai fazer a explicação de cada uma das questões anteriores, que não foram utilizadas nessa resolução. Muito bem, reserva de contingência. A reserva de contingência, ela é utilizada para prever um resultado prejudicial, um resultado futuro negativo que a empresa possa ter. Reserva estatutária, quer dizer, tem que estar dentro do Estatuto Social. O Estatuto Social tem que dizer, tem que orientar para que é que tem que estar sendo criada essa reserva, em que momento ela vai ser usada e qual vai ser o critério de utilização, quantos por cento do resultado poderá ser utilizado para fazer essa reserva. Reserva de lucros a realizar são situações em que o projeto ele está quase pronto para entrar em produção, ele ainda não entrou em produção, ele ainda é um projeto, especificamente um projeto, mas existe uma perspectiva muito próxima da realização desses resultados. E nessa questão você pode fazer lá uma reserva de lucros a realizar, você antecipa o resultado. Cuidado com esta situação de lucros a realizar, né? É muito prudente que a gente trabalhe com os resultados efetivos que a empresa tem, e não com algo que poderá sim ou não acontecer. E o quarto item ali, nós estamos falando de reserva de equivalência patrimonial. O que é reserva de equivalência patrimonial? Muito bem, as empresas, ao longo da sua vida operacional, ela vai comprando ativos, vai
comprando ativos. Quer dizer, os ativos que a empresa tem, ela vai ficando cada vez maiores, né? Então, nós temos lá ativo não circulante, né? Que ele está ativo não circulante e imobilizado. E ao longo do tempo, esses ativos, o valor deles vai acabando ficando proporcional com relação ao mercado. Nas nossas épocas atuais, é muito difícil disso ocorrer, mas em momentos passados, onde tinha um alto índice de inflação, era muito comum se fazer reavaliação do ativo imobilizado da empresa. O que é essa reavaliação de ativo imobilizado? É trazer esses ativos a um valor mais atual. Então, como que você faz essa operação? Então, a empresa tem lá um prédio de, por exemplo, 20 anos, né? Mas o prédio foi sempre bem feito manutenção, foi muito bem cuidado. Ao longo do tempo, a contabilidade foi depreciando este prédio, ou seja, o ativo da empresa foi cada vez mais, ativo não circulante foi reduzindo. Em determinado momento, a empresa contrata um perito, que esse perito vai fazer o quê? Ele vai fazer a reavaliação desses ativos. Então, ele vai chegar lá, vai fazer um laudo técnico e vai verificar, por exemplo, a situação em que o imóvel se encontra, ele vai verificar a localização em que esse imóvel está. Por exemplo, na época que ele foi feito, na época em que esse imóvel foi construído, a rua onde ele estava situado era uma rua, por exemplo, de terra, né? Chão batido, como falam mais no interior. E, ao tempo, foi feito um calçamento, foi feito foi feito um asfalto, e o perito vai trazer esse imóvel a valor presente. Logicamente que, se ele custava 1, com a avaliação desse ativo, ele vai custar 1,5 ou 1,8, né? Então, essa diferença, o que vai ser feito? Vai ser debitado lá no ativo não circulante imobilizado, para que aquele ativo aumente de valor, e, em contrapartida, vai ser creditado na conta reserva de equivalência patrimonial, que ela vai ficar onde? Vai ficar lá no patrimônio líquido da empresa, né? Então, esta conta, ela não transita pelo resultado. Você debita ativo não circulante imobilizado e credita a conta reserva de equivalência patrimonial, né? É importante a gente observar que, quando a empresa for fazer a venda deste bem, for fazer a comercialização desse bem, o que vai acontecer? Ela vai ter que pegar e pagar impostos, né? Que nós vamos chamar isso de aumento de ativo, como a diferença como ganho entre o que ela tinha e o que está lá acreditado na conta equivalência patrimonial. Este ganho é a valorização do ativo, então o governo quer tributar isso, né? Até onde o professor acompanhou isso, a tributação é efetivamente alta, né? Chegando de 25%, de 19% podendo chegar até a 35% deste ganho sobre o ativo. É realmente um valor muito caro pago aos governos, né? Mas, na época da inflação, era algo comum. Hoje não é muito comum, porque os valores eles tendem a se estabilizar, né? Muito bem, pessoal. Em relação à pergunta número 3, os senhores têm alguma pergunta a fazer? Os senhores gostariam de fazer algum tipo de comentário? Por favor, fiquem à vontade.
Caso não tenham, por favor, me deem um positivo ou alguma que eu possa acompanhar aqui, algum gesto que o professor possa acompanhar que está bem. Tranquilo, professor. Eu tinha até errado essa questão, mas aí o senhor explicou bem certinho e deu para entender bem. Joia, à disposição, Ângela. Muito bem, então agora vamos para a nossa questão número 4. Uma sociedade empresarial adquiriu ações próprias. Quando uma sociedade empresarial ela recompra as suas ações, o que isso quer dizer, né? Isso nós vamos chamar de ações em tesouraria. Isso nós vamos chamar de, essa conta que nós vamos utilizar, nós vamos chamar de ações em tesouraria. Ah, tá lá, ó, com o objetivo de mantê-las em tesouraria, tá certo. No ano seguinte, parte dessas ações foi vendida por um valor superior, ou seja, a empresa acabou tendo ganho nessa operação, né? Vendida com um valor superior ao valor pago na compra efetuada no ano, quer dizer, ela comprou suas próprias ações, no ano anterior teve lucro, foi para o mercado gostou disso e recomprou as ações que ela tinha recomprado, comprou dela novamente, né? Por que as empresas fazem essa operação? Por que as empresas tendem a fazer essas operações? Porque essas operações são operações de entrada de capital, né? Quando você tem um grande investimento a fazer e você não quer ir para banco, buscar dinheiro em banco, as empresas, elas vendem as suas ações, né? Por quê? Porque ela acaba captando recursos, aumentando o seu capital e sem precisar ter aquela obrigação de pagar efetivamente no vencimento, porque quando ela vai para banco buscar recursos, ela tem valor e tem prazos já definidos. E quando nós falamos em ações, quem trabalha no mercado de ações, acaba que ele não tem tempo para exigir essas ações. Ela não pode chegar lá e exigir, eu quero isso da empresa. Então, a empresa vai pagar essas ações com o lucro que ela obter naquela operação que ela está fazendo, né? Muito bem. Assinale a opção que indica a conta que deve ser creditada e a diferença entre o preço que ela acabou vendendo, que foi maior do que o preço que ela acabou comprando, né? Então, nós temos ali, um crédito, né? Se ela vendeu por um preço maior do que ela acabou comprando, logicamente que ela teve um crédito. Então, não é reserva de capital, por quê? Porque não se trata do capital propriamente dito, dos sócios. Ela comprou as ações, foi para a tesouraria e ela teve a opção de vender novamente essas ações. Então, nessa opção, ela inclui reserva de lucros. Ela vai creditar a conta reserva de lucros. A terceira condição ali que nós estamos falando é ajuste de avaliação patrimonial. Quando nós falamos de ajuste de avaliação patrimonial, nós estamos falando na utilização daquela reserva para reavaliação patrimonial. Quando você faz uma reserva, você acredita. Quando você faz um ajuste, é porque você acaba debitando essa conta. É o lançamento seguinte, mas a conta está lá no patrimônio líquido também. Receitas operacionais é uma conta lá no demonstrativo de resultado do exercício, é uma conta do DRE, que não tem nada a ver com reservas neste momento, né? E outras receitas operacionais, né?
Outras receitas operacionais, por exemplo, pode ser se a empresa vende produtos embalados, por exemplo, ela acaba produzindo materiais e vende esses materiais já embalados. Em determinados momentos, ainda tem, por exemplo, no transporte desse produto, tem venda, por exemplo, de pallet, né, que sobrou da operação pallet. Não é operação da empresa comprar, construir ou vender pallet, mas ela vai vender esses pallets porque está no processo e sobrou e ela não vai ficar com esses bens lá, ela vai acabar vendendo esses bens. Só que não é uma receita operacional, quer dizer, não é uma receita que está no dia a dia da empresa, mas é uma receita que ela acabou entrando, que ela acabou se realizando. Para que não haja uma como é que eu vou dizer assim, uma poluição, né, nas contas de resultado, ou uma decisão, ou uma análise incorreta da operação, então se usa realizar o crédito nessas contas, outras receitas operacionais, né? Ele está no contexto, mas não é exatamente da operação da empresa. Em suma, a resposta para esta pergunta o item número 2, reserva de lucros. Ele vai acabar acreditando a conta reserva de lucros, que é a diferença entre o valor comprado das ações em tesouraria pelo que ela vendeu. Se esse maior for a maior, entra lá na conta reserva de lucros. Agora o professor volta à nossa sala de aula e pergunta aos acadêmicos. Pessoal, alguma dúvida? Algo que os senhores gostariam de perguntar? Que efetivamente o professor não deixou claro? Algum esclarecimento? Por favor, fiquem à vontade. Caso contrário, me deem um sinal de que está tudo bem, que os senhores estão entendendo até aqui. Joia. Vamos, então, à questão número 5. Assinale a opção que indica o valor, assinale a opção que indica o objetivo da constituição da reserva de contingência, né? Eu, particularmente, eu acho que não é reserva de contingências. Eu acho que a expressão, o professor usa muito reserva para contingências, né? Então, como que se usa, como que se constitui essa contingência? Vamos ler item a item e vamos analisar melhor. Reservas para contingência. Equalizar a distribuição de dividendos quando se prevê a diminuição do lucro líquido ou prejuízo decorrente de fatos extraordinários futuros. Bom, então, decorrente de fatos extraordinários futuros. Isto tem a ver com contingências. Vamos para a questão número 2, ali para o item número 2 da questão número 5. Equalizar a distribuição de dividendos quando se prevê a diminuição do lucro, ok, até aqui tudo bem. O prejuízo agora sim, decorrente de perdas de causas na justiça. Decorrentes de perdas de causas na justiça. Isto não tem a ver com reservas para contingência. Isto tem a ver com provisão para contingências cíveis. Não tem a ver com reserva, tem a ver lá no patrimônio, lá na conta passivo não circulante.
Número 3, garantir o financiamento da expansão da entidade, que irá trazer lucros ou lucros futuros, né? Também não, aí nós podemos falar que é investimento para o desenvolvimento, né? Investimento para novos projetos. Não tem a ver com contingências. Vamos para número 4. Evitar que a empresa apure prejuízos em períodos contábeis específicos, né? Evitar que a empresa apure prejuízo em períodos contábeis específicos, isso daqui não tem a ver com reserva. Isso daqui tem a ver com gestão do negócio, né? Evitar que a empresa apure prejuízo, isso é a cada momento, a cada operação, a cada análise, a cada decisão. Olhem bem, não é só a cada decisão, a cada não decisão ou a cada decisão tomada de forma incorreta. Então, é tão prejudicial para a empresa não decidir, quanto decidir errado, quanto decidir no tempo errado. Não adianta você decidir no futuro um ato que está acontecendo agora. O prejuízo já ocorreu, você necessariamente vai ter que contabilizar. Então, é por conta disso que a gente tem que ficar muito atento aos movimentos de mercado, muito atento ao patrimônio, muito atento às operações da empresa. Isto é gestão, né? Algumas empresas agora, elas estão falando muito em governança corporativa, quer dizer, o conjunto de instrumentos, o conjunto de ferramentas que a empresa tem para que diminua o risco de ela ter prejuízo, né? E a última parte ali, equalizar a distribuição de dividendos quando há existência de ativos contingentes. Ativos contingentes não reconhecidos, né? Ativos contingentes não reconhecidos, nós podemos falar que nós estamos tratando de devedores duvidosos. Por exemplo, devedores duvidosos. Então, a resposta correta para a resposta mais correta aqui para essa questão seria o item número 1, decorrente de fatos extraordinários futuros, né? Caso os senhores tenham dúvida, por favor, deixem riscadinho, deixem em destaque, decorrente de fatos extraordinários futuros. Agora o professor volta para a nossa sala de aula e pergunta aos acadêmicos. Alguma dúvida? Alguma questão que os senhores gostariam de levantar ou algum esclarecimento que deveria ser feito? Por favor, fiquem à vontade. Caso contrário, me deem um sinal aqui para que o professor consiga entender que vocês estão acompanhando o raciocínio. Podemos continuar, pessoal? Ótimo. Então, vamos seguir aqui para a questão número 6. De acordo com a Lei 6.404/76, artigo 197, no exercício em que o montante de dividendos obrigatório. O que é montante de dividendos obrigatórios? É aquele montante que necessariamente a empresa irá ter que pagar aos acionistas, como remuneração ao capital que eles já colocaram dentro da empresa, calculado nos termos do estatuto. Risquem, achurem ou deixem em destaque, nos termos do estatuto.
esta frase aqui, esses 3 itens, vai ser muito importante para a gente responder essa questão. Ou do artigo 202 da mesma lei 6.404/76, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício. A Assembleia poderá, por proposta do órgão de administração, destinar o excesso à constituição de reserva estatutária. Por quê? Porque tem que estar descrito lá tudo que for superior à remuneração, essa remuneração do capital social que os sócios têm, nós vamos chamar isso de dividendos. É o valor que vai ser agregado ao capital social daquelas empresas, daquelas pessoas que investiram, ou daquelas empresas que investiram na outra empresa. Então, nesses termos, tem que estar descrito lá no Estatuto Social, tem que necessariamente ficar evidenciado lá no Estatuto Social de que este valor que excede ao dividendo, que excede ao capital social, voltará para o patrimônio líquido da empresa. Então, isso nós vamos chamar de reserva estatutária. Reserva de contingência, o professor já falou, que inclusive estava lá na questão anterior, né? Fatos extraordinários, negativos que a empresa possa ter. Lucros a realizar são aqueles projetos que ainda não decolaram, mas que se espera, se aguarda, se entende que vai ter uma remuneração muito grande. Por isso é que se usa a conta lucros a realizar. Reserva de retenção de lucros, isso não existe. E reserva legal, que são aquelas que são constituídas em lei, que, se não me falha a memória, ela é 5% do lucro líquido, podendo chegar ao máximo de 20% do capital social que a empresa tem. Nesses termos, então, a resposta mais correta para a questão número 6 é reservas estatutárias. O professor volta à sala de aula e pergunta aos acadêmicos. Pessoal, alguma dúvida? Algo que os senhores gostariam de perguntar, que não ficou claro, ou está indo bem, os senhores estão entendendo bem a questão número 6? Tranquilo, professor. Joia, Ângela. Então, vamos seguir. Vamos para a questão número 7 agora. Conforme o disposto do artigo 194, né, o que esse artigo ele fala? Né? Ele estabelece aquelas condições para que se constitua reservas. Em que condições que se constitui, qual é o objetivo e como vai ser usada essas reservas. Então, o disposto no artigo 194 da Lei 6.404/76, o Estatuto da Companhia poderá criar reserva desde que, item 1, indique de modo preciso e completo a sua finalidade, correto? Item número 2, estabeleça o limite mínimo das reservas, correto também. Item número 3, fixe critérios para determinar a parcela anual do lucro líquido que serão destinados à sua constituição. Esses 3 itens, pessoal, exatamente os 3 itens que estão lá no artigo 194. Ipsis literis, copia e cola. Essa questão é exatamente que está lá no artigo 194, né? Então, para isso, eles indicam qual é a alternativa correta, a 1, 2 e a 3, que é exatamente a terceira de cima para baixo. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta que os senhores gostariam de fazer que não ficou claro? Por favor, fiquem à vontade.
Caso contrário, me digam um joinha aqui ou algo que o professor possa entender de que vocês estão conseguindo acompanhar. Tudo bem, pessoal? Podemos caminhar? Joia. Vamos lá. Então, agora, a questão número 8. Uma entidade pode aumentar o seu capital social por meio da captação de novos sócios. Sim, até aqui está correto, né? É só ela abrir o seu capital para novos investidores, né? Captação de novos sócios ou de aumento da participação desses, né? Então, tem duas formas, ou ela aumenta o capital, ou cada um das pessoas que participam já põe mais dinheiro na operação. Desses, mas também por incorporação de valores já reconhecidos no patrimônio líquido. Gravem bem isso, mas também por incorporação de valores já reconhecidos. Marquem bem esta expressão, mas também por incorporação de valores já reconhecidos. O professor vai puxar um raciocínio que eu desenvolvi há pouco. O item patrimonial pode ter valores alocados por aumento de capital social, a resposta correta nesse item é ajuste de avaliação patrimonial. Por que isso? Porque ele acaba aumentando o ativo não circulante, imobilizado a débito, e aumenta o patrimônio líquido lá na conta reservas de reavaliação patrimonial. Então, cada vez que faz esse lançamento, aumenta o patrimônio líquido da empresa, mas não vai aumentar por aumento de sócios ou pelos sócios que já estão por mais dinheiro. Não. Aumenta de que forma? O patrimônio já se encontra lá, o ativo não imobilizado já se encontra lá. Então, ele aumenta o capital pelo seu aumento de patrimônio. Essa é a resposta correta para a questão número 8. Ações em tesouraria, não é, o professor já tratou desse assunto. Acúmulos, ajustes acumulados de conversão. Essa conta, ajustes acumulados de conversão, ela é utilizada quando a empresa cambia, ou ela trabalha em várias moedas, ou até duas moedas, por exemplo, real para dólar, real para euro. Então, existe esse ajuste acumulado de conversões. Então, gravem bem a palavra conversão com a palavra com o dinheiro em que a empresa está operando no país que ela está operando. Isso é conversão. Ajuste de avaliação patrimonial, o professor já falou, reserva de lucros, o professor já falou também, e resultado de operações com acionistas não controladores, essa conta ela está lá no demonstrativo do resultado do exercício, não tem a ver com patrimônio líquido da empresa. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta na questão número 8, por favor? Fiquem à vontade para perguntar para o professor. Caso contrário, me deem um sinal para que eu consiga caminhar. Tudo bem? O professor pode continuar? Ok. Vamos lá, então. Vamos para a questão número 9. Né? Quando nós falamos na questão número 9, defina reservas contábeis. Pessoal, esse é o tema, gravem porque vai cair na prova. Não tem como nós falar do tema e se não perguntar o tema. É absurdo o professor dar o tema, estudar o tema e chegar na hora do melhor momento para o acadêmico expressar o conhecimento e não perguntar. Então, essa questão vai cair. Reservas contábeis vai cair, pode marcar com um xizinho aí, ou com 3
pontinhos, porque essa vai cair mesmo, seria até inconsequente se não caísse, né? As reservas são fundos que são constituídos pelo lucro das empresas. Então, quando se constitui reserva? Quando a empresa tem lucro. Não existe você constituir reserva se não tiver lucro. Deve estar definido em lei, deve ter no Estatuto Social da empresa. Ou no contrato social, é a mesma coisa. Deve ser constituído mediante critérios claros e definidos formalmente. As reservas são fatos positivos ao patrimônio da empresa, fortalecem o patrimônio líquido da empresa. Ok? Essa é uma resposta. Não necessariamente precisa ser ipsis literis essa questão, as respostas, mas tem que necessariamente seguir esses termos que o professor colocou, essa linha de raciocínio. Não precisa ser os termos, mas a linha de raciocínio precisa ser a mesma. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Por favor, fiquem à vontade, caso contrário, me deem um positivo para que eu consiga caminhar. Joia. Vamos lá. Vamos para a questão número 10. Classificação. É aquele slide, se não me falha a memória, é o slide número 7 ou número 8 da apresentação. Reserva legal, que ela está constituída em lei, reserva estatutária, reserva de contingência, reserva para lucros a realizar e reserva para a expansão. Também não tem muito o que explicar, o professor já se detalhou nas questões anteriores e está bem detalhado na apresentação. Então, vamos à questão número 11, descreva a diferença entre provisões e reservas. As provisões são constituídas, as reservas, me desculpe, as reservas, elas são constituídas através do lucro que a empresa obteve, então necessariamente a empresa tem que ter lucro. São fundos que a empresa pode utilizar no futuro. Então, é um fato positivo para a empresa. Já as provisões, elas são constituídas para diminuir o ativo, o que é um fato negativo, e para aumentar um passivo, o que é um fato negativo da mesma forma. Cada vez que você aumenta um passivo, você tira a participação dos sócios no patrimônio. Cada vez que você diminui um ativo, também é um fato negativo para a empresa. Então, fato positivo, constituição das reservas, fato negativo é a constituição das provisões. Contudo, as provisões são extremamente importantes, por quê? Porque acaba ajudando a empresa naqueles momentos em que a empresa vai realizar algum prejuízo. Por quê? Porque não vai transitar de uma forma única pelo patrimônio da empresa. Você, ao mês, você vai fazendo os ajustes contábeis, né? Não chega num determinado mês e aparece tudo aquele estrondo. Então, é necessário fazer provisões. É muito necessário. O professor utiliza isso com muita frequência. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade. Ok, Ângela. Muito bem. Então, diante disso tudo, o professor agradece a participação de vocês. O professor vem se despedindo de todos, né, agradecendo a participação, e na semana que vem a gente retoma os nossos estudos aí. Acompanhe lá o nosso grupo. Amanhã eu vou estar disponibilizando essa videoaula para que vocês possam acompanhar, e também vou estar disponibilizando lá na plataforma Moodle da FASF. Obrigado pela atenção, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Ângela.